A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, trouxe outra palavra. Hoje ela se encontra em Apocalipse, capítulo 21. O versículo eu vou ler do 5 ao 8, que nos traz uma forte mensagem. Claro que o Apocalipse a gente não gosta muito, né? Mas de ler, a gente tem até medo de trazer mensagens que talvez a gente também desconheça, mas foi a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu preciso trazer a você. Então ela se encontra no capítulo 21 de Apocalipse e eu vou ler o 5 ao 8. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte das águas da vida, da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Então, gente, vou largar aqui a Bíblia. Nós sabemos que aqui essa mensagem, né, de Apocalipse foi as visões de João, que João teve, os anjos mostraram tudo a ele. Foi uma visão liberada para que todo o povo soubesse, porque os profetas, quando falavam dos fins dos tempos, eles selavam, né? Eram selados, ninguém podia ter acesso. Porém, essa visão dada a João, ela foi liberada para que todos soubessem, para que todos se preparassem. Jesus fez questão que todos nós soubéssemos de tudo que nos aguardaria. Então, ele fez questão que fosse liberada, para nós depois não dizer que não sabíamos das coisas. Por isso, a palavra da Bíblia, todos os dias, ela nos mostra o caminho certo, o caminho reto. E é assim que Jesus, ele veio também, ele cumpriu todos os mandamentos, ele cumpriu. Então, muitas pessoas dizem que o Velho Testamento não quer dizer que o importante é depois da volta de Jesus. E é importante, sim. Porém, Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos do Velho Testamento. Ele não infringiu as leis. Algumas leis ele até infringiu, não infringiu, ele melhorou para ser mais, para não ser tão, porque os fariseus e os filisteus, eles, quer dizer, os fariseus e aqueles escribas, aqueles homens, eles oprimiam muito o povo, faziam o povo cumprir aquelas leis muito severas e que não tinha nada a ver com o coração das pessoas. E Jesus trouxe mais
O final dos tempos de Jesus requer um coração puro e limpo. A nova cidade que Deus nos preparou, né? Existe a cidade nova que Deus preparou para a igreja, para o grande dia do Senhor. E para nós adentrarmos nessa cidade, nós temos que ser puros, sem aqueles adjetivos, né, as palavras ali que Deus fala, que todos ali não entrarão. Pessoas mentirosas, assassinos, idólatras. Idólatras, a gente sabe muito bem que não é só quem adora ídolos de outros deuses, não, são deuses que nós mesmos criamos para nós. São deuses tipo uma idolatria que tem muito agora, o que é? É o celular, né? O celular é um tipo de idolatria, porque nós não conseguimos ficar sem, não conseguimos nos libertar dele. Então, às vezes, mas é uma coisa necessária, porque nós precisamos dele para tudo. É uma coisa que a gente precisa para usar bancos, para falar com pessoas que a gente não tem acesso, que a gente não consegue ver. Então, é uma coisa necessária no sentido da necessidade, né? Então, Deus, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe da modernidade, ele dá inteligência para o homem criar essas modernidades para nos trazer facilidade, porque Deus nos traz sim facilidade. Porém, pessoas usam também para o mal, usam para coisas que não são necessárias, coisas ruins, né? Para coisas más, né? Pessoas usam de tudo quanto é jeito. Então, quando você quer fazer uma consagração tipo para Deus, uma consagração que Deus deve apreciar muito, é você ficar sem o seu celular. Imagina você oferecer seu celular, hoje eu vou consagrar o dia ao Senhor e não vou mexer no meu celular o dia inteiro. Imagina o sacrifício que seria para você isso. Por que seria um sacrifício? Porque você, além de você estar toda hora, você iria sentir muita falta. Então isso se tornou uma idolatria. É nós sentir que tem alguma coisa mais importante que Deus na nossa vida. É uma droga, é um vício, é uma idolatria. Então, e talvez seja tão ruim quanto, porque a droga você precisa dela, porque é uma ilusão. A pessoa usa aquela droga para fugir de problemas, fugir de sentimentos que atormentam, querer ter uma visão de uma vida que ela não tem. Então a pessoa usa a droga para fugir da realidade. A verdade é essa. Fugir da realidade. Então a pessoa usa droga, usa bebidas e acaba. Muitas pessoas, as bebidas, por exemplo, as pessoas usam para terem festas, para se alegrar, né? Para ficar mais solto. A pessoa acha que tomando vai se alegrar, porém, quando ela vê, ela pode ter um vício, pegar o vício e não poder largar mais. Porque tudo que a gente acha que nos faz bem, que nos traz alegria, nós nos apegamos àquilo e vira assim uma idolatria. Porque daí você não consegue mais viver sem a bebida. Se você não beber, você não consegue se divertir,
você não consegue se soltar, né? Então você acha tudo sem graça se você não beber. E vai um ponto que você não consegue mais ficar sem, porque o seu organismo já está doente, já necessita, já pede por aquilo. Não é mais uma coisa que você domina, você não consegue mais dominar. Então, para você dominar, você precisa da ajuda de Deus. Só com a ajuda de Deus você consegue dominar um vício, essas coisas, todas as coisas ruins que não vêm de Deus, que não pertencem a Deus. Para você abandoná-la, você precisa de Deus, de Jesus. Senão você não consegue. Só com a sua força você não consegue. Então, aqui Jesus nos chama, se nós quisermos provar da água viva. A água viva, o que é? Foi como ele ofereceu para aquela mulher samaritana. Depois que você tomar, beber dessa água, você não sentirá mais sede. Porque Jesus promete nos livrar de tudo isso que é ruim. Quando nós nos apegamos a Ele, nós abrimos nosso coração a Ele, Ele promete, cumpre, porque Ele cumpre todas as promessas, a nos tirar de toda essa dependência, essa idolatria. Então você precisa sim oferecer o que você tem, de que você não consegue largar. Você tem que oferecer isso a Deus, porque Ele vai tirar o que é ruim e deixar as coisas boas. Entende? Não é que Ele vá acabar com tudo que você gosta. Ele vai fazer você aprender a conviver com aquilo, a usar aquilo, que nem seu telefone. Você usa, você faz fofoca o dia todo, você passa informação de um e de outro, você fala de um, fala do outro. Ou às vezes você usa só para trabalho. Então é diferente o modo de usar. Mas se você oferecer um dia do seu celular para Deus, é terrível, você não consegue. Então isso você tem que oferecer. O que é difícil e importante para você, também é importante para Deus. Só que Ele vai fazer você aprender a separar Deus do seu celular, Deus da sua bebida. Não de bebida nem é bom, de vícios e coisas que Deus não permite. Mas Deus, Ele não quer tirar de você uma coisa que não lhe faça mal. Ele quer tirar o que lhe faz mal. O que impede você de seguir os caminhos dele. E ali em Apocalipse diz tudo isso. Que se você estiver fazendo todas essas coisas, mentiras, vícios, idolatrias, ser um assassino, isso aí tudo vai impedir você de entrar no reino do céu. Então você precisa procurar Jesus enquanto é tempo. E os fins dos tempos estão chegando. Jesus pede para que a gente anuncie. Jesus pede sim que a gente leve essa palavra de Apocalipse para todos. Que todos estejam cientes de que precisamos encontrá-lo enquanto há tempo. O tempo está se esgotando, né? É tão difícil dizer isso, mas Jesus, Ele quer que nós digamos sim para você ter consciência de tudo que você está fazendo e que você pode mudar, que Ele pode mudar tudo em sua vida. Amém, gente? Então deixa essa mensagem. Ela é forte, mas necessária. E se ajudou você, deixe seu joinha, inscreva no canal, essas coisas todas. Espero ter lhe ajudado de alguma forma. Se você está aí em dúvida de seguir os seus caminhos do bem, nunca esqueça, não podemos perder mais tempo.
Jesus nos diz: não há mais tempo. Nós devemos acreditar nisso. Amém? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.